todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do resumo teórico do sonambulismo, êxtase e segunda vista, lá da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, 455. Iniciando a questão 455, eles dizem que os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Quando o sonambulismo é natural, o fenômeno se dá naturalmente, sem precisar de nenhuma causa exterior. Mas em certas pessoas dotadas de especial organização física, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético, que é a hipnose. Através da hipnose, a pessoa pode entrar no estado de sonambulismo, para aqueles que têm uma determinada faculdade, propício a esse fenômeno. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado. O sonambulismo magnético é provocado, enquanto o outro é espontâneo, acontece naturalmente. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Esse fenômeno da clarividência, ele acontece naturalmente durante o sonambulismo, que é a capacidade do espírito de ver longe de onde ele está o corpo. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. A clarividência é a mesma, a capacidade de ver onde o espírito está é a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os da própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Então, o espírito, no fenômeno sonambúlico, o espírito se desprende. E aonde ele vai, ele consegue ver com muito mais clarividência tudo que está acontecendo à sua volta. E aí ele transmite, nesse transe sonambúlico, ele transmite àqueles que estão presentes ao fenômeno. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. O corpo fica parado. A alma se desprende e consegue ter uma amplitude de visão, falar com outros seres, ter recordações de vidas passadas, vislumbrar o futuro. Tudo isso ele tem condições de fazer nesse estado de desprendimento. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, principalmente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Quando a pessoa que faz o transe sonambúlico, que sofre o transe sonambúlico, se desprende e aproveita para trabalhar, é orientado e guiado pelos espíritos amigos e é levado para o trabalho espiritual, muitas vezes ele retorna desse estágio no plano espiritual cansado também. E o corpo acaba se ressentindo deste cansaço também, porque o espírito continua ligado ao corpo e o corpo, de certa forma, vai sofrer essa interferência da ação do espírito durante o transe sonambúlico. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada.
Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Quando o espírito está desprendido do corpo, ele enxerga por todo o seu corpo. Ele não sabe dizer exatamente por onde que ele enxerga. Ele não enxerga pelas suas vistas, pelos seus olhos. Ele enxerga por todo o corpo. Vem porque vem, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Então a visão não é dada por um órgão da visão, ele é dada, o espírito, é o espírito que enxerga, é uma capacidade do espírito, e ele consegue enxergar, parece que por todo o corpo. Se reportam ao corpo, muitas vezes ele está em transe e perguntam como é que ele está vendo, por onde que ele está enxergando. Esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, no estômago, ou no órgão que é para eles o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Ele parece que está enxergando muitas vezes pelo próprio estômago, ele parece que está enxergando por outros órgãos, ele não sabe definir exatamente o que, porque é o espírito, a centelha divina que está enxergando e não o perispírito. O perispírito é apenas o corpo corpo espiritual que vai fazer o transporte, a movimentação, que vai circunscrever o espírito, mas quem enxerga realmente é o espírito. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado, então nem todo mundo consegue enxergar tudo, ver todo o passado, ver com exatidão tudo que está acontecendo ao seu redor. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos os seus conhecimentos e faculdades conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Vai depender do estágio em que o espírito alcançou. Se é um espírito mais evoluído, mais liberdade, mais visão, mais consciência do mundo espiritual ele tem. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. Então, se é um espírito materializado, aí sim, ele vai ter uma visão conforme o seu grau de despreendimento. Um espírito mais materializado, ele não tem muito despreendimento, ele não tem muita lucidez, ele não tem muita consciência do que está ali acontecendo. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. Então, não é infalível tudo aquilo que o espírito vê, não quer dizer que seja exatamente verdadeiro. E tanto menos se pode contar, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformado em objeto de curiosidade e de experimentação. Então, quando é feita por curiosidade, quando este fenômeno acontece em função de objetivos não tão nobres, o que pode acontecer é um envolvimento muito grande daquele que está sofrendo transe mediúnico e sofrer interferências negativas, e não dá para confiar, para acreditar em tudo aquilo que o espírito está falando. No estado de despreendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Quando o espírito, então, ele se liberta, ele vai entrar em contato com outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Com a liberdade, ele consegue ir longe, ele consegue trocar ideias, ele consegue vislumbrar outros seres. Só que normalmente ele vai se associar, ou vai se afinizar, ou vai entrar em contato com aqueles espíritos que estão na mesma sintonia vibratória, com semelhanças de fluidos. Aí ele consegue, então, alguma sintonia e consegue esse contato. Porque um espírito inferior, que está sofrendo transe sonambúlico, ele até pode entrar em contato com espíritos superiores se esses acharem por bem vir através dele e transmitir alguma coisa útil e necessária. Porém, normalmente,
é a conexão vibratória, a sintonia vibratória que vai atrair espíritos de maior ou menor evolução para junto de nós, e isso também acontece durante o fenômeno sonambúlico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele não precisa que falem com ele através da palavra. Ele os sente e adivinha, porque como o espírito está mais liberto do corpo, ele pressente, ele adivinha, ele sente aquilo que o espírito está emanando. Por quê? Porque ele está emanando o quê? Está emanando seus pensamentos fluem através do fluido vital e chegam até ele, e então ele consegue entender aquilo que o espírito está tentando lhe passar. É assim que se dá a transmissão de pensamento entre os espíritos no plano espiritual. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Ele, então, é sensível à influência externa, à influência dos espíritos, através de todas essas manifestações que vão se acasalar com os seus fluidos, e ele vai conseguir, então, perceber aquilo que os espíritos estão querendo. Mas quando os espíritos nos dizem assim, que os seres conseguem enxergar por todo o corpo perispiritual, ou os seres não precisam da palavra articulada, eles estão falando de uma maneira geral. Todos os seus ensinamentos são de uma forma geral. Eles nos explicam a condição inerente ao perispírito. No entanto, nós sabemos que existem, como eles próprios já falaram, dependendo da evolução do espírito, existem várias situações que o espírito enfrenta durante a liberdade, tanto no transe sonambúlico, como quando desencarna mesmo e consegue essa liberdade de uma maneira mais definitiva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se retraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Sensitiva é aquela florzinha que a gente passa levemente assim pela plantinha e ela se retrai. Então, isso também acontece com aquele que está entrando no transe sonambúlico e também em todas as faculdades mediúnicas. É preciso que se leve muito a sério o meio em que se vai exercer a faculdade mediúnica. Porque o meio é composto de pessoas que podem ser mais ou menos preparadas, que podem estar conscientes do plano espiritual, conscientes da responsabilidade do transe mediúnico ou não, ou serem pessoas maldosas, maledicentes, ou pessoas com muitos problemas, muitas perturbações espirituais, ou pessoas que não acreditam mesmo. Então, se nós formos exercitar a faculdade mediúnica num meio deste, que é um meio hostil energeticamente, nós vamos nos ressentir muito. Por isso que as nossas sessões mediúnicas, nos centros espíritas, elas precisam ser sessões reservadas àqueles que estudam a doutrina e que conhecem e sabem aquilo que estão fazendo, com quem estão lidando, como devem se comportar num transe como esse. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que a unem. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superior às suas aparentes capacidades intelectuais. Por isso, muitas vezes, uma pessoa humilde, até sem muito estudo
durante o transe sonambúlico, ela se manifesta como um ser mais inteligente, como uma pessoa que tem conhecimentos acima daquele que a sua cultura atual registra. Por quê? Porque o espírito, ele passa por várias experiências e vários aprendizados nas suas encarnações. Assim, ele pode, em uma encarnação, esquecer temporariamente, de acordo com a necessidade do seu processo reencarnatório, os conhecimentos que tinha. E ao se desligar do corpo durante a liberdade no transe sonambúlico, ele consegue então mostrar uma capacidade maior além daquela que ele tem atualmente. Assim também entrar em contato com espíritos mais inteligentes que também lhe vão transmitir notícias ou aprendizados, conhecimentos do plano espiritual. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Então, ele realmente pode estar transmitindo, e aí se dá o fenômeno mediúnico, quando ele é intermediário entre os espíritos e aqueles que estão encarnados, se dá o fenômeno, o sonambulismo como mediunidade. Quando não, quando ele está falando das suas próprias experiências, do seu próprio conhecimento, então é um fenômeno natural dele mesmo, do seu desprendimento do corpo. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino, que é a função da doutrina espírita. Dar conhecimento que existe um mundo espiritual ao nosso redor, um mundo que está intimamente ligado a nós, às nossas vidas, que nos influencia e que troca energia conosco o tempo todo. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê e descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo ser essa alguma coisa o seu corpo, necessariamente a sua alma ou espírito, para comprovar a existência do espírito. Quer dizer, ele vê de longe do corpo físico. Então, o que é que ele está vendo? Quem está vendo? É ele, espírito. E assim, nós encerramos a primeira parte deste módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.